está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se em pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para a tua casa, vai para junto dos teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Gente boa, que bom estarmos aqui reunidos nesse santuário celebrando a Eucaristia, último dia do mês de janeiro, encerrando já o primeiro mês deste novo ano, 2022, já vendo aí descortinar-se para nós o mês de fevereiro, caminhando na presença de Deus, consagrando a Ele cada dia, cada semana, cada mês desse ano que nós estamos vivendo, porque somente com Deus para vencermos, somente com Deus para irmos em frente, somente com Deus para conseguirmos superar os desafios todos que vêm ao nosso encontro. A alegria de ouvirmos Deus que nos fala, Deus que se curva até nós para dirigir-nos a sua palavra. E ouvimos na primeira leitura, estamos acompanhando nos últimos dias, a história do povo de Deus sob o reinado, os reis de Israel. Davi pisou na bola, traiu a confiança de Deus, do povo, pecou. Absalão, seu filho, agora está assumindo
ganhando o carisma, a fama, o prestígio diante do povo. Davi precisando fugir, e Davi reconhece o seu erro. É interessante olharmos esta figura de Davi, que cometendo o erro, cometendo o pecado, ele não permanece no pecado, não permanece no erro. Ele reconhece, ele não se orgulha do seu pecado, não se orgulha do pecado. Ele sabe que errou, sabe que caiu no erro, sabe que fez besteira, ele pede perdão e ele se arrepende. E agora ele está se retirando, ele está tendo que fugir, cabisbaixo, andando descalço, diz o texto que nós ouvimos hoje, porque ele sabe que ele vacilou e ele pede humildemente perdão. Pede humildemente perdão, na certeza de que Deus lhe perdoará, na certeza de que Deus lhe recompensará, na certeza de que Deus levará em conta a sua humildade e o seu pedido de perdão. Mostrando também a nós, queridos irmãos e irmãs, como que nós devemos agir no nosso dia a dia, com humildade. Todos nós temos pecados, todos nós temos erros. Ninguém de nós tem direito de atirar pedra em ninguém. Temos sim, que temos a humildade de reconhecer os nossos próprios erros, nossos próprios pecados, e implorarmos humildemente a misericórdia de Deus. Porque se Deus nos perdoa, não é porque nós merecemos. Se nós não vacilamos, não é porque somos bons, é porque Deus é bom, é porque Deus é misericordioso, porque Ele nos sustenta. Ninguém é bom por si mesmo, ninguém é bom por si mesma. Pense bem nisso. O fulano é irrepreensível, não é por si mesmo, é pela graça de Deus, é pelo dom de Deus. Se Deus tira a mão, se Deus dá um descuido, a gente cai. Então aquilo que nós somos, qualquer mérito que tenhamos, não é nosso, é da parte de Deus. É da graça de Deus, é Deus que age em nós. Então nós temos que sempre reconhecer e atribuir àquele que na cruz nos resgatou e da cruz continua emanando sangue, água, força, graça, bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa redenção, para a nossa salvação, para nos fortalecer no dia a dia. É preciso acolhermos Jesus. No Evangelho nós encontramos Jesus, os discípulos, passando para o outro lado da margem do lago, chegando na região dos Gerazenos, e o povo não foi recepcionar Jesus. Quem foi encontrar com Jesus? Olha lá. Os outros estavam ocupados demais. Foi aquele que não batia bem da cabeça, aquele que estava lá na região dos mortos, no cemitério, aquele que era excluído de tudo, de todos, aquele foi se encontrar com Jesus. Aquele que era tido ou estava possuído por uma multidão de demônios, uma legião, uma multidão de demônios. E ali naquela conversa com Jesus, Jesus o liberta. Os outros ficam assustados porque perderam os seus porcos e vão ao encontro de Jesus. Jesus, é melhor o senhor ir embora daqui, porque nós preferimos ficar com os nossos porcos do que ficar contigo, Jesus. E lembrando que os porcos, para os judeus, representa tudo aquilo que é imundície, não muito diferente do que para nós, quando falamos de um porco no chiqueiro. Queridos irmãos e irmãs, quantas e quantas vezes nós recusamos a graça de Deus e preferimos ficar mergulhados na lama do nosso pecado. Quantas vezes Deus quer ir ao nosso encontro para nos resgatar, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos oferecer uma nova vida, uma nova oportunidade, mas nós preferimos continuar no erro, continuar no pecado, continuar na lama. É a palavra de Deus hoje nos provocando, é a palavra de Deus nos chamando, para que nós possamos acolher a graça de Deus, acolher a bênção de Deus, acolher o amor de Deus que vem ao nosso encontro. Não sejamos como os gerazenos.
O amor de Deus é infinito, Ele quer nos perdoar. Ele quer nos amar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos oferecer uma nova oportunidade. Não podemos permanecer caídos no erro, no pecado. Temos sim que buscar a graça, a misericórdia, a ternura, o amor, o carinho, a ternura de Deus. É isso que nós temos que buscar, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, no nosso dia a dia. Sentirmos a presença de Deus entre nós. Olhamos ainda, queridos irmãos, nesse mesmo texto, aonde estava aquele homem, possuído pelos demônios, no cemitério, na região dos mortos. Hoje, muitos de nós pairamos também na região da morte. Da morte do pecado, da morte da falta de sentido na vida, que não tem mais alegria, não tem mais esperança, não tem mais por que viver, desanimado, entristecido, com tantas coisas que deram errado na vida. Mas Jesus quer ir ao encontro de cada um, de cada uma, para resgatar, para oferecer uma nova oportunidade, para dar um novo sentido, para abrir um novo caminho. A gente precisa aceitar a graça de Deus, permitir Deus agir na nossa vida. Que nós possamos dizer nesta tarde: Senhor, haja na minha vida. Senhor, aconteça na minha vida. Senhor, transforma, tira tudo aquilo que é espírito de morte, para que eu possa viver uma nova vida na Tua presença. Com a intercessão dos santos e santas, a intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso poderosíssimo padroeiro, que batalha ao nosso lado, justamente para nos libertar das amarras do mal, de tudo aquilo que quer nos aprisionar na morte e no pecado. É Deus que quer nos oferecer. Vamos passar para outra margem, com Cristo. Não permanecer na margem do pecado, mas permanecer na graça de Deus, buscar a graça de Deus. Nesse dia bonito em que celebramos São João Bosco, esse grande santo, vivendo na época da grande revolução industrial, a grande dificuldade, a miséria, a pobreza crescendo cada vez mais, a juventude perdendo o sentido, entrando a influência das grandes fábricas, das grandes indústrias, o povo perdendo o sentido da vida, e ele redescobriu na educação do jovem, na educação do adolescente, da criança, do jovem, da família, um jeito de viver, de ser. E quanto ele lutou por isso. Que nós também possamos amar com muito carinho as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, e perceber que a educação em Cristo e por amor, Ele que sempre nos ensinava, se atrai muito mais abelhas com uma colher de mel do que com um barril de vinagres. Que nós possamos com o amor acolher nossos filhos, amá-los, educá-los, do que simplesmente com o vigor, com o punir, mas com a doçura do amor, que a gente possa acolher e mostrar o caminho certo, com firmeza, para que a nossa juventude aprenda a caminhar no lugar certo também. Que a palavra de Deus nos ajude, queridos irmãos, e que São João Bosco interceda por nós. Coloquemos no altar do Senhor nossos pedidos,